Agora a gente segue o Fala Espírito Santo com um outro assunto. Um estudo que foi feito em 11 países e acaba de ser divulgado revelou que nem durante as férias o brasileiro consegue largar o bendito do telefone, minha amiga, meu amigo. Pelo contrário, 61% dos entrevistados afirmaram que o celular desligado provoca mais estresse e ansiedade. E aí, fica mais difícil, né? Cá entre nós, conseguir relaxar de verdade durante as férias. Para quem trabalha por conta própria, essa dependência é maior. Mas quem tem carteira assinada também não consegue se desconectar totalmente. Entre as preocupações mais frequentes das pessoas está o medo de perder mensagens importantes. Principalmente, sabe sobre o quê? Sobre o trabalho. E aí? Você aí de casa, consegue ou não se desconectar? Ficar longe do celular para você é um sofrimento? Fala a verdade. Eu confesso que eu sou daquelas que se eu esquecer em casa eu tenho que voltar para pegar. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Com ela, Luana Marocchio, psicóloga. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa tarde, Lu. Norton também está aqui com a gente, que é influenciador digital, usa bastante as redes sociais, né, Norton? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vindo. Obrigado. Viu? E a gente também recebe aqui, peraí, deixa eu confirmar aqui, Jaque Padilha. Jaque Padilha, obrigada. Ó, fala aqui no microfone com a gente. Obrigada, Jaque, pela sua participação, Eu que viu? agradeço. Você se identifica com essa pesquisa? Muito, né? A gente que trabalha com o público, com prestação de serviço, a gente precisa muito estar conectado o tempo todo, né? Então, às vezes a gente deixa passar do limite um pouquinho, tornando uma dependência. Mas temos que ficar muito atento a isso, porque pode prejudicar a nossa vida pessoal também, né? Na nossa família também, né? Então, tem que ter equilíbrio. E você já teve esse reconhecimento, assim, você teve a certeza assim, olha, eu estou exagerando no tempo no celular, às vezes nas férias também, igual a gente falou agora? Sim, às vezes eu mesmo vejo isso. E pessoas à minha volta, principalmente meu esposo, fala, amor, atenção. Aí eu vejo que estou passando do limite e tento regular isso, né? Equilibrar isso. Norton, e você, hein? Fala a verdade, como influenciador digital, principalmente nas redes sociais, ali ativo. Chega o período das férias, você se desliga? Consegue? Consigo não. Não consigo em nenhum momento, de verdade. Eu já cheguei a falar com um amigo meu, me interna, pelo amor de Deus. É uma dependência muito grande, até porque um dos momentos, principalmente eu que moro sozinho, o meu celular se torna um amigo. Então, eu fico desesperado, quando chega a metade do dia eu não consigo me atualizar. Então, desde o amigo, né, passar tempo, tá ali à toa, aos momentos mesmo de trabalho. Exatamente. Eu, por exemplo, se eu pegar para limpar minha casa de manhã, só também no final da tarde, porque cada varrida é uma mexida no celular. E aí eu esqueço, começo a pegar para fazer alguma coisa, quando eu vejo o tempo já passou. Então foi o que ela falou, algo perigoso, que realmente a gente pode procrastinar muito por conta do celular. Mas a gente não esperava, né, Luana, que a gente chegasse ao ponto de ficar sem o celular fosse causar mais estresse, né? Justamente isso mostra a dependência, a que ponto nós chegamos. Sim, e a nossa cultura, né, tem essa questão muito envolvida com as mídias, as redes sociais, porque as pesquisas são feitas em vários países, mas no Brasil as coisas sempre são diferentes até nos resultados, né? Mas assim, todo comportamento, Roberto, tem uma função, né? Em relação a essa matéria, por exemplo, tem a ver com o empreendedorismo, né? E a gente sabe, se a gente não produz, a gente não ganha, logo a gente precisa, o olho do dono que engorda o boi, né? Mas não é só isso, eu acredito que tenha por trás disso também igual ela falou, você vai mexer num aplicativo, quando você vê, você está em outro. E a questão cerebral, né, a liberação de dopamina, você tem uma recompensa muito rápida. Tanto que cada vez mais as músicas que fazem sucesso têm menos tempo, os vídeos que a gente precisa fazer, né, ele que é influencer, são menores e você vai viciando o seu cérebro nisso. As recompensas vêm muito rápido, em conta-gota. E daí você quer mais e mais, como qualquer outra dependência. Pode se comparar com uma droga mesmo. Claro, com certeza. A níveis cerebrais, sim. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa que os espaços que estão mais crescendo de tratamento são esses de detox de tecnologia. Tem pessoas, sim, né, que às vezes precisam ficar, como é que se diz? Desativar as redes sociais. Eu já tive consequências.
Quais foram as consequências? A consequência foi fortes crises de pânico, ansiedade. Eu tinha algo na minha vida que você começa a criar metas sobre a tua vida, se basear em vidas alheias, em uma vida fantasia que não existe, e você toma aquilo pra você e você se sente mal. Quando você conhece a realidade da pessoa, você vê que não é aquilo. Porque por trás das redes sociais há muitas máscaras, sabe? Infelizmente, são muitas máscaras. Muitas coisas que as pessoas olham e falam assim, cara, eu queria essa vida, mas essa vida também não existe para aquela pessoa. Ou Então, seja, né, não é só sobre o tempo, né? não. Se não bastasse a quantidade de tempo que a gente passa ali no celular, seja para ligar, para responder e-mail, para olhar as redes sociais, mas também o conteúdo que a gente absorve, isso também vai trazendo danos para a gente, né? Sim. Você já se pegou também numa situação parecida com a do Norton? Ah, sim, com certeza. É muito difícil a gente se desligar, né, do telefone, principalmente assim. Eu trabalho com público, né? Eu preciso mostrar o meu serviço. Então, quando chega uma notificação, a gente já pensa, tem que responder agora, né? Então, quando a gente não responde, né, ou não está ali conectada, a gente se sente que está faltando alguma coisa. E isso depois vai gerando ansiedade, vai gerando aquele acúmulo, né, de sentimento ruim. E isso atrapalha muito a gente, a nossa saúde até, né? Claro. E olha, gente, ficar no celular tempo demais, como a gente já disse aqui, pode causar problemas à saúde. É o que vai explicar pra gente a psiquiatra, doutora Letícia Mameri. Vamos ver aí. Como qualquer dependência, né? O que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele libera grandes quantidades de substâncias prazerosas que fazem com que a gente fique estimulado a permanecer na utilização daquilo, né? Do que a gente está dependente. Então, no caso do celular, é a mesma coisa. Toda vez que eu fico utilizando o celular, principalmente assistindo vídeos curtos, reels, esse tipo de coisa, vendo mensagens o tempo todo, mandando, chegando, toda vez que eu vejo alguma coisa ou que eu tenho alguma experiência que libera essas substâncias, eu tenho uma tendência a querer cada vez mais. Funciona exatamente igual a qualquer droga. Para você ficar sem uma dependência de celular, é muito importante que tenha disciplina em relação a isso. A perceber o que não tem como, que é mais forte do que você. Em alguns casos, além do tratamento medicamentoso, pode ser indicado até internação. A gente estava aqui brincando, o Norton falou isso, você já pediu para o meu amigo para ser internado. Você vê que tem casos que chegam a esse ponto, né? Verdade. Ó, tem comentários aqui, o Eldson Juvenal, ele participa com a gente, lá da Finlândia, ele diz que é proibido o uso de celulares nas aulas, né, nas escolas, no trabalho também, só é permitido no momento ali da pausa. A Débora diz, até na convivência é ruim, os diálogos acabaram. Às vezes em casa parecemos estranhos. Eu estou tentando e eu vou conseguir, ela diz. Vocês já se desafiaram a ficar pelo menos um final de semana, né, um período usando menos? Vou falar 100, não sei, mas reduzindo a quantidade de tempo no celular? Eu já fiz esse desafio. Quando eu estou em festas de família, eu consigo. Né? Eu consigo. Inclusive, eu já até esfriei uma amizade com isso. Que eu tinha um amigo que me levava para sair, só que ele já avisava logo, ó, não quero ver você no celular. Aí eu falei, então eu prefiro não sair. Mentira. Verdade. Uma vez eu trouxe uma pauta aqui, um caso, que a gente riu pra caramba, sobre... Várias vezes a gente já riu com você. Que eu estava na frente da minha casa e vieram dois rapazes de moto, eu joguei o celular dentro do lixo. E comecei... Pra não ser assaltado. Pra não ser assaltado. Leva tudo, menos o celular. Eu já fiquei... Cara, em segundos, você fica se imaginando como seria aquela noite sem um celular. Exatamente. Eu já me tratei. Fala no microfone. Eu tenho uma experiência muito comum lá no espaço, no meu instituto, que, como eu trabalho com terapia capilar, eu preciso deixar a cliente, no mínimo, ali 1 horinha desconectada do celular, né? Porque é um E elas momento... aceitam? Então, é uma situação que eu explico antes. Olha, explico por quê. Porque elas precisam ter aquele momento de entrega para elas mesmas, né? E teve algumas que falaram, não acredito que eu vou ter que ficar sem celular. Aí eu converso e consigo fazer ela entender que aquilo é necessário para a saúde dela,
né? Que não é só capilar, também a saúde mental. Então, muito interessante, né? Essa dependência de celular, a gente precisa se atentar porque atrapalha a nossa saúde num todo. Agora, Luana, é tão difícil se reconhecer dependente do celular. Tem gente que fala, não tô, é só para resolver tal coisa, mas cada vez tem uma desculpa, cada momento tem uma desculpa. E mesmo aqueles que se reconhecem não sabem por onde começar. Como é que a gente faz? Toda mudança de comportamento, qualquer dependência é difícil de você assumir, principalmente quando ela é prazerosa para você, né? Como eu falei, como a psiquiatra falou, toda mudança de comportamento, quando é algo que te faz mal, você tem que afastar aquilo de você. Então, por exemplo, você quer estudar e não quer ficar no celular muito tempo. Você desliga ele, coloca ele o mais longe possível. Toda vez que você pensar em levantar, já vai ter uma pequena dificuldade. Então, para mudar um comportamento que está te fazendo mal, vamos colocar assim no senso comum, você tem que dificultar, né, exercer esse comportamento. E o contrário também funciona. Quando a gente quer praticar um comportamento bom, por exemplo, beber mais água, sempre manter uma água perto de você. Mas quanto mais difícil fica de você ter acesso a isso, mais fácil para você também se desfazer desse comportamento ruim. Seria, E então, assim, se conectar consigo mesmo, né, gente? Porque a gente precisa se conhecer, estar com você. O que o Norton falou, a gente estava falando de trabalho em relação às redes, mas o que o Norton falou é isso, a gente se afasta das pessoas, se compara muito. Quanto mais você se conhece, curte você, sua própria companhia, lê um bom livro, menos você vai ter necessidade de estar ali conectado. Perfeito. E olha só, a gente está aqui falando com duas pessoas que são autônomos, né? Mas para quem é empregado, repercutindo aí essa pesquisa que a gente trouxe, né? Que durante as férias a pessoa não pode ser incomodado com assuntos de trabalho não, tá? Presta atenção aí no recado da advogada Edilamara Rangel. Esse trabalhador precisa ter as suas regras bem estabelecidas. As pausas regulamentares dele nesse tempo, ele não pode receber nenhuma mensagem do WhatsApp, não ser cobrado, não ser obrigado a ficar conectado o tempo todo. É muito bom nós estarmos ligados, plugados na internet, que a informação chega mais rápido, chega mais fácil. Mas é importante saber que as pausas regulamentares de férias, intervalo entre as jornadas, as pausas de descanso, elas servem para oxigenar, servem para revigorar, servem para fazer com que esse trabalhador tenha uma melhor qualidade de vida. Então, não pode, de jeito nenhum, esse trabalhador, essa trabalhadora ser incomodada, receber e-mails, mensagens, ser obrigada a ficar no WhatsApp tanto no período das férias e tanto nos seus períodos de intervalo. Bom, no papel é assim, a lei diz assim, mas será que na prática isso realmente acontece? Norton, você se desafiaria a tirar férias? Já até riu. Sem celular? Ai, meu Deus. Já tá doendo. Já tá doendo. Olha, é realmente um desafio. Para mim, seria um desafio muito grande. Porque outra coisa, eu sou muito prático nas respostas. Eu não demoro a responder. Eu tenho um toque que eu preciso olhar meu WhatsApp e todas as mensagens precisam estar respondidas. Eu tô aqui agora, por exemplo, se a gente passar 30 minutos aqui, eu já tô imaginando quem tá me mandando mensagem. Eu fico desesperado. Quando chega num ponto desse do Norton, precisa de ajuda? Se ele tiver com prejuízos reais, clínicos na rotina dele, com certeza. Olha a porque aumenta ansiedade muito que o ele nível já de vem. ansiedade e de depressão também, porque você deixa de receber esses estímulos ou nada te satisfaz mais, né? Como essas notificações, né, de rede social, postei uma foto, tem um monte de curtida, isso vai te deixando super excitado. E quando isso não tem, é como se você fosse perdendo, as coisas fossem passando a ficar cinzas. E isso é muito perigoso. O nível de depressão cresce muito na população. Então fica aí E o até nas alerta. crianças, né? Claro, na população em geral. Ainda tem isso, né? Porque se a gente usa o celular na frente das crianças, nós somos espelhos, né, para eles. Olha, Gente, obrigada. briga, mas- Se deixasse esse assunto aqui não acabava, nossa, tem que vir mais vezes aqui Tem, pro Fala Espírito Santo, você ficar Verdade. sem celular. Pronto. Tá bom? Obrigada pela Obrigada, participação de Roberta. vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Jaque. Obrigada, Luana. Obrigada, Norton.